Olá, você, amiga, você que é internauta, você que nos acompanha na TV Mar, canal 25 da NET, você que nos acompanha através das redes sociais, no seu iPhone e tantos outros meios assim, que disponibiliza a tecnologia moderna. Mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Trazemos aqui convidados especiais que se destacam na área médica. Hoje nós vamos trazer um companheiro, um colega, um deputado que nos provocou essa semana com relação a uma inquietação sua quanto a um tema que nós vamos falar daqui a pouco. Antes disso, nós vamos saber quem é esse deputado e o que é que ele faz aqui e quais os seus caminhos. Gostaria de dizer que quando ainda na direção do ML, ele teve uma participação assim muito profícua de apoio àquela instituição que na época batia a cesta atrás de alguém que pudesse ajudar. Graças a Deus hoje a história já muda e a gente não esquece aquilo que alguém faz por nós. Bom, nós trazemos aqui o deputado Inácio Loyola. Ele é um estudioso na história de São Francisco, do nosso querido Chico, do Padre Cícero e também Lampião, que diz a respeito do Nordeste, o que trata a respeito daqueles valores que nós possuímos, que não trocamos por riqueza nenhuma, não existe riqueza maior do que a cultura do povo nordestino. Esse homem se tornou um especialista, a ponto de participar de algumas conferências a respeito do nosso querido São Francisco. Bom, deputado, sei que já estou roubando um pouco da cena, mas nosso muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa Medicina em Destaque. Para mim é uma satisfação, Gerson. Inclusive, eu fui seu aluno, tenho uma admiração profunda por você, um homem da medicina, um homem voltado à cultura e, evidentemente, com isso, um homem que contribui muito com o desenvolvimento de Alagoas. E é uma honra muito grande estar aqui e a gente passar durante esse programa conversando dos mais diversos temas no que diz respeito à história, às questões hídricas, às questões sociológicas, mais precisamente da região do Nordeste. Isso. O tema diz respeito ao programa que é Medicina em Destaque. Vai falar um pouco sobre a morte de Lampião. Mas antes disso, o seu nome tem sido referência com relação a conhecimentos do nosso querido Chico, nosso Rio São Francisco. Como é que ele está? Doente ou não? Eu tenho dito, Gerson, eu venho há muitos anos e quero dizer que o seu berço é a cidade de Viçosa. Eu tive a honra, a satisfação de morar em Viçosa e foi lá exatamente em Viçosa que eu bebi as ideias de entrar na política. A escola de agronomia era lá em Viçosa e eu cursei agronomia lá no Centro de Ciências Agrárias, lá na cidade de Viçosa. Lá na época, ainda como estudante de agronomia, eu já via a degradação em que vinha passando o Rio São Francisco. Desde daquela época, 1977, 1978, 1779, 80, eu já despertava, já colocava para os colegas lá a nossa preocupação em relação à questão do Rio São Francisco. Inclusive, quando eu me referia ao São Francisco, eu me referia com uma palavra forte. Eu tratava as barrancas do São Francisco, que era uma palavra mais forte que, evidentemente, despertava mais curiosidade. Conclusão, no meu entendimento hoje, o maior problema do Brasil é a situação em que se encontra o Rio São Francisco. Sério? Não tem tantos problemas de ruptura de barragens, mas além dos problemas que tem, está susceptível a sofrer alguns dos problemas advindo da ruptura dessas barragens, né? Veja bem, o Brasil enfrenta a sua pior crise política, econômica e moral. Isso. Mas isso é passageiro. Você pergunta, Inácio, por que exatamente para você o Rio São Francisco é o maior problema do Brasil?
O Rio São Francisco foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501. Dia de São Francisco. Uma expedição sob o comando de Américo Vespúcio, Gerson, colheu água do Rio São Francisco a 12 léguas da sua foz, ou seja, a 60 quilômetros. Em alto mar. Era um rio pujante, um rio forte, um rio sadio. O Rio São Francisco hoje, o IBAMA estabelece, naquela época, vou voltar a 1501, acredito que a vazão do Rio São Francisco era em torno de 12 a 15 mil metros cúbicos por segundo. Nossa. Hoje, a vazão do Rio São Francisco é 550 metros cúbicos por segundo. O IBAMA estabelece que a vazão ecológica do Rio São Francisco é de 1.350 metros cúbicos por segundo. Segundo que quer dizer vazão ecológica para os telespectadores. Ou chega essa quantidade de água no mar, para o rio adentrar no mar, ou se a gente tiver uma vazão inferior a 1.350, em vez do rio adentrar no mar, o mar que adentra no rio. Mas já está acontecendo, segundo É informações... isso, a estabelecida pelo IBAMA, que eu discordo, eu aumento para 1.500, 1.550, por que, Inácio? Porque 1.350, se o rio não tivesse barreiras. Ao longo, desde a nascente, nós temos várias e várias barragens. Três Marias, temos Sobradinho, nós temos Itaparica, nós temos Paulo Afonso e nós temos Xingó. Cada metro cúbico que entra numa barragem dessa, em média passa 10, 15 dias armazenada. Essa água, quando sai, ela não sai com a velocidade se não encontrasse esses óbices. Evidentemente, por isso que eu elevo de 1.350 para 1.500, 1.550. Mas mesmo o IBAMA estabelecendo 1.350 metros cúbicos por segundo, hoje nós só temos 550 metros cúbicos por segundo. Eu quero mostrar aos telespectadores que muitos que tentam ludibriar e que defenderam o criminoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, diziam que quantos milhões de litros d'água eram jogados no mar sem serventia pelo Rio São Francisco. Nossa. Eu quero esclarecer que nenhum rio joga água do mar sem serventia. A saúde de um rio é testada exatamente pela quantidade de água que chega no mar. E todo rio começa a morrer pela sua foz. Quando esse rio não tem água para adentrar no mar, o mar é quem adentra no rio. Mas assim, partindo do pressuposto não, já que nós estamos num programa de medicina, né, Medicina em Destaque, foram levantadas muitas pesquisas mostrando o aumento da hipertensão entre os moradores de Piaçabuçu, Brejo Grande. É aí onde eu quero chegar. Isso, na verdade, não precisa de estatísticos. Não, são dados concretos. Dados concretos, é só pegar prontuários dos pacientes. Nós já estamos sentindo isso. Aquela região próximo da Foz, Piaçabuçu, em Alagoas, Penedo, em Alagoas, Brejo Grande, em Sergipe, Neópolis, em Sergipe, já sofre influência disso. Ou seja, a qualidade da água já não é a qualidade ideal. Então, esses municípios já estão sendo sacrificados. É uma prova que o rio não tem água suficiente para adentrar no mar. E todo rio, como eu disse, começa a morrer pela sua foz, pela sua região estuária. E a região estuária do Rio São Francisco fica exatamente entre os estados de Alagoas e Sergipe. Nossa. Bom, o tema é tema... Sim, e eu quero colocar, veja bem, o que significa a importância para o Rio São Francisco, para o Nordeste. Sei. Ao longo dos seus 2.700 quilômetros de extensão, que ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e desemboca no mar aqui, entre os estados de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco é responsável... Para contar exatamente por ser um dos maiores problemas do Brasil. Importante. Eu já mostrei que nós estamos praticando. Pronto. Agora esse e dizendo a importância dele.
ele chegando a desaparecer. O Rio São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projeto de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. O Rio São Francisco é responsável pelo abastecimento d'água de inúmeras cidades de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, e agora com esse criminoso projeto de transposição, levando água também para Paraíba, posteriormente para o Rio Grande do Norte e para o Ceará. O Rio São Francisco é responsável pela navegação. O Rio São Francisco é responsável pela geração de 95% da energia gerada pela Chesf. O Rio São Francisco é responsável por inúmeros projetos de piscicultura, pela navegação e, evidentemente, um grande responsável por uma das atividades que vem mais crescendo no Brasil ao longo do seu vale, principalmente aqui em Alagoas, que é o turismo. O São Francisco, deixando de existir, automaticamente deixa de existir o Nordeste. Há uma discussão de que o rio Tocantins poderia desembocar no São Francisco, fazer esse... Eu fui radicalmente contra. Fui radicalmente. Por quê? Quais os motivos? Que são ecossistemas diferentes. Você não sabe o impacto. Se já estamos aqui num programa de medicina, de saúde, eu vou comparar que o São Francisco é um paciente que está na UTI. E eu digo que um paciente na UTI, você não pode fazer desse paciente na UTI um doador de sangue. Não pode fazer dele um doador de sangue. Então, nós estamos fazendo dele, com esse projeto de transposição, retirando água de um paciente que está na UTI. Mas você trazendo água do Tocantins... Pode ser o fator RH diferente. Fator RH diferente, exatamente. A gente não sabe a reação que pode acontecer quando acontecer essa junção das águas do Tocantins com as águas do São Francisco. Perfeito. Então, é feito um diagnóstico do estado de saúde do São Francisco e como estabelecer uma terapêutica. Como podemos tratar isso? Qual o caminho mais viável? Nós temos vários. Eu costumo dizer que hoje a questão do São Francisco é uma questão de conscientização, porque a ecologia até pouco tempo não era tida como uma ciência. E somente agora, com esses desmandos que foram feitos com o nosso planeta, com a nossa morada, que é a casa, que a população, a humanidade está preocupada na preservação do meio ambiente. Segundo um dos estudiosos que nós temos nas questões hídricas do Brasil, que é o ex-governador de Sergipe, ex-ministro do Interior, João Alves Filho, um engenheiro renomadíssimo, um grande técnico, a recuperação do Rio São Francisco passa por 3 etapas. Primeiro, a recuperação ecológica, o reflorestamento, o tratamento de esgotos. Então, todo o tratamento ambiental, o controle do uso de defensivos agrícolas, mais precisamente nos estados da Bahia e Minas Gerais. Então, esse é o tratamento, ecológico. Depois se vem a questão do reforço da vazão. A gente precisa fazer um tratamento todo especial de um modo que a gente venha controlar essa vazão. Porque um rio é alimentado ao longo do seu percurso pelos seus afluentes. E ele começa a morrer quando exatamente seus afluentes começam a morrer. Então, a gente tem que revitalizar todos esses afluentes. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. De cada 75 litros de água que chega no Rio São Francisco, de cada 100 litros, aliás, desculpe, de cada 100 litros que chega no Rio São Francisco, 75 é oriundo de Minas Gerais. Nossa. 20 litros é oriundo de
da Bahia. Os demais estados da bacia hidrográfica, 5%. 5%. Nossa. E quem menos contribui, para você ter uma ideia, Brasília contribui com mais água para o Rio São Francisco do que Sergipe. Goiás contribui com mais água para o Rio São Francisco do que Sergipe. Concluindo, Alagoas e Sergipe juntos só contribuem de cada 100 litros de água do Rio São Francisco com apenas 1 litro. Nossa. Mas mesmo assim, eu defendo um trabalho de revitalização, de perenização dos nossos rios afluentes do São Francisco aqui no estado de Alagoas. Que rios são esses? Vindo do sertão para cá, o primeiro é o Rio Capiá. Posteriormente, o Rio Traipu, aliás, o Rio Ipanema, e em seguida o Rio que estão hoje Traipu. perenes. São rios temporários. Essa defesa minha é uma defesa que eu aprendi como aluno de hidrologia do professor Abel Tenório Cavalcante. Isso é uma ideia dele. Que consiste? Você construir barragens ao longo desses 3 rios e esses rios de temporários passam a ser permanentes. Ou seja, você tem durante o ano água para irrigação, você tem água para o consumo humano e animal, você tem ao longo do ano água para explorar piscicultura e a sobra vai reforçar a vazão do Rio São Francisco. Existe, deputado, já que a sua função de legislar, existem quantos projetos nesse sentido e às vezes contrapondo a questão da indústria da seca? Porque é uma constante, né? O que tem feito os deputados e a sua pessoa também com projetos? Olha, eu tenho inúmeros projetos aprovados. Inclusive dele é o projeto que estabelece a convivência com o nosso semiárido. Sei. Eu costumo dizer, e vou aproveitar a oportunidade para você. No nosso projeto, eu mostro o seguinte: o futuro de Alagoas e no Nordeste está nessa região que eu batizei como a região dos Lagos do São Francisco. Que região é essa, Inácio? Compreende os estados de Alagoas, Alagoas como projeto, o estado timoneiro desse projeto, entra Sergipe, a Bahia e Pernambuco. Como? Nós temos o Lago de Xingó, que compreende Alagoas e Sergipe. Certo. Nós temos os lagos de Paulo Afonso e nós temos o lago, que é a Bahia, e nós temos o lago de Taparica, que é o estado de Pernambuco. Nenhuma região do mundo, Gerson, se desenvolve sem esses 3 pilares: água, estrada e energia. Apesar de eu dizer que o maior problema do Brasil é a situação crítica que se encontra o Rio São Francisco, mas essa região tem água. E muita água. E como água. Essa região tem energia. A maior concentração de hidrelétrica que o planeta tem está nessa região de aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados. Nós temos 7 hidrelétricas, sem se levar em consideração as potencialidades para se explorar a energia solar e a energia eólica. Nós temos estrada para qualquer parte do Brasil. Nós temos um aeroporto do porto de Aracaju, um aeroporto ali em Paulo Afonso. Petrolina? Vizinho, Paulo Afonso. Vizinho ali é Delmiro Gouveia. Ainda tem um em Petrolina, né, também? Petrolina, mas fica mais distante, fica 450 quilômetros. Mas é um aeroporto que dá... É um aeroporto, mas nós temos... Petrolina tem desenvolvido a cultura da uva... mas é outra região, fica mais distante. Eu estou dizendo uma região... Dessa região. Dessa região aqui. Nós temos, no meu entendimento, a maior região de microclima que o Nordeste tem, que é aquela região serrana de Água Branca e Mata Grande. Que consiste isso?
é uma região com condições edafoclimáticas diferenciadas da região de Caatinga, em termos de solo, em termos de clima, que oferece condições para se explorar fruticultura e horticultura. Aliado a tudo isso, a região que mais cresceu turisticamente nesse século no Brasil foi aquela região dos Cânions do São Francisco, que compreende mais precisamente as cidades de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Aí eu faço essa pergunta a você e aos telespectadores. Qual a região do Nordeste que tem essas potencialidades? Feira de Santana tem? Não. Caruaru tem? Muito menos. Campina Grande tem? Também não. Juazeiro do Norte tem? Não tem. Não tem. De cada 100 litros de água potável que se consome no planeta, de cada 100 litros de água potável que se consome no planeta, 70 é destinado à produção de alimentos, ou seja, para a irrigação. 22 litros para o consumo industrial. Isso. E 2 litros para o consumo doméstico, humano e animal. Nós temos água para produzir alimentos, nós temos água para produção, para consumo industrial, e nós temos água exatamente para o consumo humano e animal. Ou seja, o futuro do Nordeste está nessa região que eu batizei como a região dos Lagos do São Francisco. Foi feito diagnóstico, o rio sofre, né, agoniza, né, ainda está sendo um doador e existe, assim, uma região que oferece toda a sua terapêutica. O que falta é exatamente um nutricionista, um bom profissional, um médico que prescreva, que faça esse diagnóstico. Isso é na linha estadual ou federal? Aí tem a participação dos governos municipais dessa região, dos governos estaduais e, mais precisamente, do governo federal. Eu vou promover uma audiência pública, agora em abril, para se debater a questão do Canal do Sertão. Porque na linguagem empírica, o Canal do Sertão eu vejo hoje como o peito de homem. Existe e não tem função. Entendeu como é? Nós temos uma obra que é mais na linguagem empírica. Governos passaram, né, que a gente ouve falar sobre esse assunto e cada um quer puxar a autoria do projeto e a gente não vê sair nada, né? Mas o mais importante, pouco importa quem é o pai da criança. Pois é. O que a gente precisa saber é que essa criança precisa começar a andar, a falar, a estudar. O canal está lá, sem serventia nenhuma, só apenas para encher carro-pipa, porque não existe o projeto agronômico. Pelo fato de existir água, nós temos o Rio São Francisco, ao longo de anos, anos e anos. E ao longo de toda a existência do Rio São Francisco, nós só temos 2 projetos de irrigação no lado de Alagoas. É o Marituba, em Colégio, e Porto Real de Colégio, o Marituba e esqueci outro nome, daqui a pouco eu lembro, que são muitas informações, e que não dá 4.000 hectares de irrigação. Então, a gente precisa explorar quanto isso. foi gasto, né? Não sei como, mas se fizer um levantamento de quanto foi gasto, quanto foi investido, né, do governo federal nessas obras e, com suas palavras, de que não está oferecendo feedback, dando um retorno apropriado e proporcional àquilo que foi investido. Eu costumo dizer que o problema da convivência com o nosso semiárido não é uma questão técnica, é uma questão política. As regiões mais secas do mundo são grandes produtoras de alimentos. Na China, na Índia, em Israel, nos Estados Unidos. É questão de convivência.
Seca sempre existiu e sempre vai existir. Foi o que sempre caracterizou nossa região semiárida. Eu sempre dou esse exemplo. A cidade que menos chove no Brasil é Cabaceira, na Bahia, na Paraíba. A média de chuvas na Cabaceira é 300 milímetros ano. A Califórnia, nos Estados Unidos, a média de chuva é 200 milímetros ano. Certo. A diferença é que Cabaceira é uma das cidades mais pobres do mundo e a Califórnia é um dos estados mais ricos do planeta. Imagino. Professor Inácio, essa é uma aula que é dada aos nossos telespectadores, a mim, e fica aí uma proposta, né, para que possamos, né, como sociedade civil organizada, cobrar dos nossos representantes e também do Poder Executivo, a nível estadual e federal, uma resposta para aquilo que é para nós um grande presente. Alguém já disse que o Nilo, o Egito é um presente do Nilo, a gente pode dizer que também todos esses estados é um presente do Rio São Francisco, ou seja, o Rio São Francisco é um presente para Minas Gerais, para Bahia, para todos os estados do Nordeste. Eu posso continuar essa questão hídrica? Pode, que depois vamos passar para... Veja bem. Eu sei que são 3 programas. O Deus foi extremamente generoso com o Nordeste. Um carinho. Para o Nordeste meridional, que consiste o Nordeste meridional? São aqueles estados banhados pelo Rio São Francisco. E o Nordeste setentrional é aquele Nordeste, aquela região que não faz parte, no caso de Pernambuco, da bacia hidrográfica e dos estados que não são banhados pelo Rio São Francisco. Para esse Nordeste meridional, Gerson, o nosso Deus nos deu um rio de superfície, que foi o Rio São Francisco. E para o Nordeste setentrional, nos deu um rio subterrâneo. Nós temos um aquífero, por nome Jatobá. Telespectador, preste atenção a esta informação, tá certo? Eu já tomei conhecimento numa das palestras do ministro João Alves, com a presença do deputado Inácio. Foi feito lá no Conselho Regional de Medicina, a convite do presidente do Conselho, o doutor Fernando Pedrosa e o doutor Emanuel Forte. E essa informação é de uma importância tamanha que muita gente não conhece essa informação. Desse aquífero. Para o Nordeste setentrional, ele nos deu um aquífero. Que é aquífero? Águas subterrâneas, que foi batizado esse aquífero por nome Jatobá, que inclusive já começa aqui nessa região serrana, que eu citei, de Água Branca, Mata Grande, e vai até o sul do Piauí. Nós temos ali armazenado 135 bilhões de metros cúbicos de água potável, de água doce. Quem não mexe com essas unidades, que significa 135 bilhões de metros cúbicos debaixo da terra. Toda a água hoje, da vazão do São Francisco, toda a água que passa durante o ano em Piranhas, estou citando Piranhas, que é a minha cidade. Sua terra. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, passa em torno de 50 a 55 bilhões de metros cúbicos. Esse rio subterrâneo, nós temos 135 bilhões de metros cúbicos. Quase 3 vezes mais a água que passa durante o ano no São Francisco, lá em Piranhas. Se a gente usar, veja bem, se a gente retirar durante o ano 27 bilhões de metros cúbicos desses 135 bilhões, não vai comprometer essa reserva, porque a média de chuvas na região garante a recarga. Nós vamos levar água para 100% dos nossos irmãos de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, sem levar em consideração a inúmeros projetos de irrigação que podem ser colocados em prática, gerando em torno de 1 milhão de empregos. Então, fica aí um recado para o nosso presidente, de que vem toda a tecnologia de Israel para dessalinizar a água do oceano,
talvez a tecnologia seja como melhor utilizar todo esse manancial que está aí. Isso, veja não bem. precisa tanta tecnologia. Nós não precisamos da tecnologia de Israel. Muito bem, deputado. Disse o poeta Ivanildo Villanova, disse: sei onde é a grota espessa, onde ele foi fulminado, qual o nome do soldado para que você não esqueça. Quem cortou sua cabeça, qual a marca do facão, qual a marca do facão, quem fabricou o caixão, até quem tocou no sino, mas ninguém sabe o destino da alma de Lampião. Lampião é esse grande herói nordestino, não sei se é um herói ou um vilão, mas tem algo que há poucos dias, uma entrevista que eu vi, porque a sua pessoa encaminhou para mim, onde alguém falava da morte de Lampião por um ferimento na região abdominal. Isso não é verdade, né? Veja bem, eu tenho um respeito todo especial por um dos grandes escritores, um dos grandes nordestinos, que é Frederico Pernambucano de Melo. E Frederico lançou agora, ao final do ano, Uma Morte, onde relata exatamente o 28 de julho de 1938, que foi a data da morte de Lampião Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, que praticamente foi o fim do cangaço, que no meu entendimento o cangaço foi um grande fenômeno social do Nordeste, onde fracos tornaram-se fortes por conta de um coronelismo selvagem, por conta de uma falta de uma política de convivência com as secas, com um latifúndio muito forte. E esse grupo, mais precisamente oriundo do Vale do Pajeú, em Pernambuco, se rebelou contra tudo isso. Mas no livro de Frederico Pernambucano de Melo, e numa entrevista que ele concedeu ao programa de Pedro Bial, sim, eu discordo início, meio e fim de tudo que ele disse. Primeiramente, como? Ele diz que no dia 28 de julho de 1938, chegam as 3 volantes na Grota de Angicos. Diz ele, a volante sob o comando dele, Tenente João Bezerra, do aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues. Os 3 volantes sobem, uma região extremamente acidentada, em torno de 40 a 50 soldados, e quando chegam exatamente na grota, o Bezerra olha para os demais soldados e disse: nós vamos nos deparar agora com o cego Lampião. Não é com Zé Baiano, não é com Zé Sereno. E todos os soldados começaram a tremer. E naquele momento ele distribuiu um grogue de cachaça, foi a palavra que ele usou, com todos os soldados. Veja bem, quem conhece a Grota de Angicos, em 600, 700 metros, extremamente acidentado. Você, para chegar lá e distribuir cachaça com esses soldados, então vocês levaram um barril nas costas de cachaça para distribuir lá. Então, isso não tem a questão de lógica. Todos os soldados sabiam naquele dia, naquele momento, que iam se deparar com Lampião, que desde o dia anterior já estava se montando entre Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado e Piranhas, essas 3 volantes, e todos eles foram informados. Então, eu discordo quando ele diz. Mais adiante, na entrevista, ele diz que o soldado Sandes atirou, foi o primeiro a atirar, a 8 metros de Lampião, por engano. Calcularam até a distância, a distância, né? Você chegando lá, eu recentemente visitei agora, para ser mais preciso, no dia 26 de dezembro, fui à Grota de Angicos, acompanhado de 2 advogados de Alagoas. Um, doutor Marcelo Brabo, e outro, doutor Nabor Bulhões. E eu mostrei isso. É impossível. Já estava próximo, 8 metros,
as barracas dos cangaceros estavam todas espalhadas, não tinha como você chegar lá. E o primeiro tiro desse soldado Santos, que bate num punhal que estava atravessado, e todos presenciaram, bem, aquele barulho do estalido do projetil, do punhal, do projétil. Coisa irreal. Então, veja bem, não tem cabimento nenhum. A verdade que o Bezerra não bebia, que ele dizia que o Bezerra estava bêbado. E o que é que ele diz? Quem fez, você que é um médico legista, quem fez essa necropsia que ele garante, confirma que esse tiro que ele usou, que pegou na região umbilical, disparado pelo soldado Santos, foi o responsável pela morte de Lampião. Primeiro, eu quero dizer aos telespectadores, após a morte de Lampião, foram decapitadas as cabeças e os corpos ficaram lá expostos ao vento, à chuva, ao sol. Eu vou pedir para o Josiel colocar a imagem no... Entendeu? Ficaram. Essas foram as cabeças. Quem fez esse exame de necropsia? Essas são as cabeças. Essas são as cabeças. Foi tirada exatamente em Piranhas, no prédio onde hoje é o prédio da Prefeitura de Piranhas. Quando você ligou para mim para colher informações de se realmente os corpos chegaram só às cabeças, eu tive a curiosidade de ligar para o Mário Lages, que é filho do José Lages, que era foi o médico legista da época. Ele tem uma foto nossa aí, que nós fazemos parte de um grupo, Magnatas de Vinho, que tinha outro nome, que era CBM, né? O M é mole, mas deixa as iniciais para lá. E ele foi lá na nossa casa, aí o Mário Lages, dizendo que o pai dele falou que essas cabeças ficaram, inclusive na casa de uma tia dele, e elas vieram dentro de uma lata de leite querosene, de gás querosene, né? E ficaram lá. E como o Estácio de Lima era um curioso e estava estudando muito antropologia e a teoria de Lombroso, tá? Lombrosiana, e aí ficou inquieto. E José Lages disse que o IML não tinha a tecnologia suficiente, não tinha raio-x, né? Como até recentemente, quase 90 anos depois, foi que apareceu um scanner no nosso IML. Ficamos esse ato todo sem esse artefato, sem essa tecnologia, né? De raio-x e etc. Então, como não há descrição em laudo nenhum de que esses corpos vieram, então fundamenta mais essa tese de que ninguém poderia dizer a causa-morte de Lampião, né? Eu queria ver se alguém ainda, vou falar até com os colegas meus da Bahia, se alguém consegue recuperar esse laudo, né? Para que nós possamos, assim, numa segunda etapa, fazer um estudo mostrando de que esses corpos não chegaram lá. E não chegando, a teoria de que morreu talvez por hemorragia, em consequência de um ferimento a nível do abdômen, isso não tem elementos científicos para comprovar. É isso que eu discordo. Ninguém melhor do que você, que é um médico legista, para colaborar com minha tese, que vou de encontro a Frederico Pernambucano de Melo, onde ele confirma, ele afirma que a causa-morte foi esse tiro exatamente que ele usa na região umbilical. Como que esses corpos ficaram lá expostos? A chuva, o vento, o tempo se encarregou da destruição, entraram em putrefação e nenhum médico lá foi fazer esse exame de necropsia. Nem tinha um perito criminal que fazia o local, né? Não existe nada. Para calcular até a distância que foi feito o disparo. Pura fantasia. Pura fantasia. Verdade. É importante de que a informação levada ao público, que merece todo o respeito, seja recheada de uma veracidade. Não é? Você não pode, assim, de uma forma arbitrária, até calcular a distância do tiro e que a morte foi causada por um ferimento no tronco. Eu quero contribuir mais o seguinte, veja o seguinte, esse assunto é a minha especialidade maior, é exatamente a morte de Lampião. O Getúlio,
vinha sendo muito criticado pela oposição pela existência de um homem, de um bandoleiro como Lampião, e várias operações eram montadas para eliminar Lampião e nada acontecia de concreto. Ele, em meados de 1937, ele reúne todos os interventores do Nordeste. E a sua ordem foi o seguinte: ou se elimina Lampião dentro de um ano, ou eu vou exonerar todos vocês. Naquele momento, Gerson, nós tínhamos 2 governadores de estado protetores de Lampião. Nossa. Agamenon Magalhães, em Pernambuco, e Eronides de Carvalho, em Sergipe. E o porquê disso? O surgimento do cangaceiro Lampião derivou-se de uma briga política lá em Vila Bela, que hoje é Serra Talhada. Olha. 1915, 1916, que é a terra de Agamenon Magalhães. A família Ferreira da Silva era aliada política da família de Agamenon Magalhães, da família Pereira. Assume o poder político de Vila Bela, na época, hoje Serra Talhada, a família Carvalho, e a família escolheu a família Ferreira para ser vítima deles. Por conta disso, eles foram obrigados a deixar o território de Vila Bela, vieram para a Floresta do Navio, em Floresta do Navio vieram para Água Branca e Alagoas, de Água Branca vieram para Mata Grande, e em Mata Grande o pai dele foi assassinado em 1921. Aí eles entraram no cangaço propriamente dito, tendo como seu comandante maior um cangaceiro por nome Senhor Pereira. Eu estou fazendo apenas uma sinopse. A partir daí, um membro da família Pereira, anos depois, chega ao governo do Estado e passou a ser protetor, simpatizante da causa deles. Em Sergipe, Eronildes de Carvalho, Eronides, um oficial da Justiça, oficial do Exército. Foi ele quem alimentava o bando de Lampião com armamento, com munição, com barracas e tudo isso. Por conta disso, que os armamentos do bando Lampião eram mais modernos do que das polícias. Imagina. O que justificava a proteção de Eronides de Carvalho. Porque seu pai, por nome Antônio Cacheiro, um grande latifundiário de Sergipe, era protetor de Lampião. Além do poder político que ele tinha em Sergipe, ele tinha o apoio do poder econômico. Hercílio Brito era o homem mais rico que Sergipe tinha. Ele era um fazendeiro ali na região de Propriá, dono da fazenda Jundiaí, que era ali na fazenda Jundiaí que Lampião ia sempre descansar, fazer tratamento dentário, tratamento de saúde, e na casa de Hercílio Brito foi que ele conheceu a camisa de seda, o charuto cubano, a vodka polonesa, o uísque escocês. Porque Lampião era extremamente vaidoso. Quando houve essa reunião com Getúlio Vargas, os interventores voltaram. Osman Loureiro, aqui em Alagoas, analisou o seguinte: são as mesmas volantes que combatem Lampião no sertão de Alagoas. Uma hora ou outra se encontra, morre um soldado sem nome, um cangaceiro insignificante. Mas os comandantes maiores continuam vivos. Que fez ele? Tinha um aspirante da polícia por nome Francisco Ferreira de Melo, que para mim foi ele o responsável maior pela morte de Lampião, que não aparece muito na literatura do cangaço. Era delegado em Penedo. E Osman Loureiro disse: vá ser delegado em Pedra. Quem era Pedra? Delmiro Gouveia hoje, que pertencia a Água Branca. Foi com essa missão de delegado quando descobre a ligação estreita que existia do tenente João Bezerra com Lampião, do sargento Aniceto Rodrigues com Lampião.
ele informa o governador promove ele a comandante de volante e, a partir daí, ele detecta toda a ligação que existia desses dois comandantes de polícia. Você pergunta, mas Inácio, que ligação estreita existia entre Lampião com o tenente João Bezerra e o que motivava com o aspirante, essa ligação? sim. O tenente João Bezerra, sua esposa chamava-se Cira Brito. O sargento Aniceto Rodrigues, a sua esposa chamava-se Raimunda Brito. Nossa. A família Brito era muito influente no Baixo São Francisco. E com 2 T, que o doutor Ercílio Brito dizia, se for com um T, é falso. Essas 2 esposas de comandantes de volantes eram primas de quem? Desse Ercílio Brito, que era o maior poder econômico que Sergipe tinha, e coiteiro de Lampião, que era na fazenda dele, Jundaí, que ele sempre ia descansar, ia se refugiar. Esses 2 comandantes, por gravidade, passaram a ser protetores de Lampião. Chega um ponto que informaram a Lampião que não tinham mais como proteger ele. Tanto o governador de Sergipe, como essas volantes de Alagoas. Se você quiser interferir aí em alguma coisa, esse assunto é Nós chegamos ao final do programa, olha. É lamentável, você vai votar. Acredito que no programa Nordeste em Poesia, que é o nosso programa que está para aparecer e ser... E nós começaremos com você falando sobre... Não deu nem tempo de falar do nosso queridíssimo Padre Cício. É verdade. Eu só lhe agradeço pela sua presença aqui, pela aula dada a mim e todos os telespectadores, e fica aqui o convite já para o próximo programa, tá bom? Gerson, eu agradeço muito, porque exatamente tudo isso que eu falo, mais precisamente, em relação à morte de Lampião, eu nasci nessa região, que foi a região que arquitetou o extermínio de Lampião. Então, eu convivi com todos esses personagens. Nossa. E, mais uma vez, quero dizer, discordo em gênero, número e grau de tudo que está escrito no livro de Frederico Pernambucano de Melo em relação à morte de Lampião. Mas voltaremos aqui. E nós agradecemos a você que esteve aqui conosco e fica o convite para o próximo programa. Que Deus nos abençoe.